Olá, sou Leonel Vicente Mendes, falo a partir de São Paulo, Brasil, concretamente na residência estudantil da Universidade de São Paulo, CRUSP. Vou apresentar o trabalho de pesquisa de doutorado em andamento na Universidade de São Paulo, concretamente na Faculdade de Educação. O tema do trabalho é a História da Educação, ou seja, a História de Formação de Professores na Guiné-Bissau, a busca por novos caminhos frente à instabilidade políticas. Faço breve apresentação. Como eu falei no início, né, sou Leonel Vicente Mendes, sou mestre em Educação na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Sou especializado em literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, e especializado em gestão pública pela mesma universidade, e licenciado em pedagogia também pela mesma universidade, que é a Unilab. Tenho graduação em língua inglesa pela Escola Normal Superior Chicoté, em Guiné-Bissau. Sou pesquisador e escritor. Tenho 2 livros publicados. Primeiro, Descaminho do Sistema do Ensino Guineense, Avanço, Recuo e Perspectiva, publicado pela editora Série V em 2019. E o segundo livro é A Escolarização e a Formação de Quadros na Região Libertadas da Guiné-Bissau, uma perspectiva histórica, publicada pela editora Brasil Publishing em 2022. É, Apresento brevemente o roteiro de apresentação. Inicialmente faço introdução, em seguida vou falar de problema de pesquisa, os objetivos do trabalho, metodologia e resultados parciais. Como eu falei, um trabalho que está em andamento, então gostaria de compartilhar com vocês os resultados parciais de alguns capítulos prontos. E por último, faço a apresentação de alguns capítulos que eu pretendo desenvolver futuramente, né? Falando rapidamente da introdução, né? O campo da pesquisa está sendo desenvolvido em Guiné-Bissau, né? Como todo mundo deve saber, Guiné-Bissau foi uma colônia de Portugal desde o século XV. Teve a sua independência declarada em 24 de setembro de 1974, né? Após 11 anos de luta armada pela libertação nacional. A luta foi comandada por Amílcar Cabral e sob Partido Africana pela Independência de Guiné-Cabo Verde, que é PGC. A independência veio ser reconhecida em 10 de setembro de 1974. Então, Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa do continente africano a conquistar a sua independência, né? Então, de 1974 até 91, o país viveu sob regime de partido único. O partido que estava no poder era a PGC, não é? Que é o partido que libertou o país do jugo colonial, não é? Só que o cenário veio mudar a partir da década de 90, com a revisão constitucional em 1991, né, foi convocada as primeiras eleições pluralistas legislativas e presidenciais em junho e agosto de 1994. Né. Depois disso, Guiné-Bissau passou por vários contextos, né, de instabilidade política, de conflito militar. Né. Destaco o conflito político-militar de 7 de junho de 1998. Né. Depois disso, aconteceu vários golpes de Estado e tentativas de golpe de Estado. Então, nos últimos 15 anos, o país viveu sob contexto de sucessivas instabilidade política, tentativas de golpe de Estado, alguns sucedidos e outros não, né? Então, um país que tem esse histórico, né, de golpe de Estado, de instabilidade política. Problema da pesquisa, traçamos quatro questões, né, que a gente pretende desenvolver na pesquisa. Né? Primeiro, como o período das lutas da independência da Guiné-Bissau exigiu o redirecionamento da educação no país e quais são as marcas e limitações. Segunda pergunta, quais foram os fatores determinantes para o surgimento de cursos de formação de professores no período colonial. A terceira pergunta é em que medida as instabilidades políticas e governativas têm se constituído em ponto de estrangulamento, né? Que impede a constituição e o avanço da implementação de políticas públicas para a formação de professores. E a quarta e a última é como se estrutura a legislação e a política para a formação de professores a nível superior na Guiné-Bissau. O objetivo do trabalho
O objetivo geral do trabalho é analisar a configuração das políticas públicas guineenses para a formação de professores e os principais pontos de estrangulamento que impedem o seu avanço. Traçamos 4 objetivos específicos. Primeiro, conhecer a história da educação na Guiné-Bissau, especificamente o curso de formação de professores instituído durante o período de luta pela independência, suas marcas e limitações. Segundo objetivo específico, identificar como os distintos contextos históricos produziram suas políticas de formação de professores e as quais as diferenciam. O terceiro objetivo, analisar a legislação que regulamentam a formação de professores a nível superior. Quarta e a última é buscar formular a partir de interlocução com formadores guineenses possíveis contribuições ao campo de formação de professores em Guiné-Bissau. Metodologia, o trabalho vai ser desenvolvido em 2 escolas de formação de professores, Escola Normal Superior Chicoté e Escola Normal 17 de Fevereiro. Ambas escolas se situam em Bissau, que é a capital. Pretendemos também fazer entrevista com professores e futuros professores em 2 escolas mencionadas anteriormente para entender a partir de perspectiva, ou seja, a partir de visão deles, como que a instabilidade política governativa impactam no sector educativo, especificamente na construção da política pública de formação de professores. E faremos também trabalho, ou seja, pesquisa documental, a partir de levantamento de documentos das instituições responsáveis pela condução da política educativa na Guiné-Bissau. Destacamos o Ministério da Educação e outras instituições também que atuam no sector educativo. Então, vou apresentar rapidamente os resultados parciais do trabalho. Denominamos o primeiro capítulo Aspecto Histórico da Educação Colonial e habilitação de professores na Guiné-Bissau. No primeiro capítulo, desenvolvemos 5 sessões. Primeira sessão, denominamos Educação Colonial na Guiné, a moda lusitana. Essa sessão ela é dedicada aos leitores, especialmente os guineenses que não tiveram oportunidade de refletir sobre o processo que se constitui uma filosofia de educação colonial e da política de habilitação de professores durante o processo da dominação colonial. A segunda sessão denominamos Educação Missionária e a Política de Conversão, o professor catequista. Aqui nós analisamos a participação das missões na ação educativa, especificamente em Guiné, através de política de catequização e evangelização. Destacamos função da escola nesse processo. A intervenção das missões foram marcos pioneiros de ensino em África, foram precursores do século XV até século XVIII, foram sociedades religiosas em toda a região africana que deram início ao funcionamento das primeiras instituições escolares. Aqui a gente foi analisando a participação dos missionários na ação educativa. E terceira sessão denominamos uma educação para massas indígenas e seus instrutores mestres. Aqui nós abordamos a concepção de educação que era desenvolvida naquele contexto, no período colonial, porque havia leis segregacionistas que separavam a população das colônias. Então, os chamados indígenas não civilizados frequentava uma modalidade de escola e os chamados civilizados frequentava também outra modalidade de escola. A gente foi analisando essa perspectiva educativa, a perspectiva da educação que se desenvolveu naquele contexto, através de política segregacionista. E na quarta sessão ainda do primeiro capítulo, denominamos o primeiro curso de formação de professor na Guiné-Bissau, função e organização. Aqui nós fomos analisar
é, o funcionamento e organização do primeiro curso de habilitação de professores que foi instituída na Guiné-Bissau na década 60, ainda no período colonial, né? A Escola de Formação de Professores de Posto, denominado Arnaldo Schwartz, em Bulama. E o objetivo dessa escola era formar professores guineenses, né, que atuariam nos postos, ou seja, nas áreas rurais. Em seguida, o último ponto do primeiro capítulo denominamos a reforma da educação colonial e os fatores condicionantes. Aqui nós analisamos a primeira reforma que aconteceu no período colonial na década de 60, que tinha como objetivo democratizar a educação, entre aspas, não é? Analisamos o objetivo da reforma, qual que é a razão da reforma, qual que é o principal impacto da reforma naquele contexto, não é? que se organizava para início das lutas pela independência nas antigas colônias, não é? Houve necessidade de fazer a reforma para poder silenciar vozes de opositores que reclamavam seus direitos à educação. Então aqui fizemos essa análise da consequência e as mudanças que essa reforma tiveram nas colônias, né? O segundo capítulo, denominamos o segundo capítulo Educação e a Formação de Professores durante a Luta de Libertação Nacional da Guiné e Cabo Verde. Primeira seção do segundo capítulo é Educação, Tradição e Saberes Ancestrais Formativos. Nessa sessão, nós analisamos o conceito de educação tradicional, né? Um método de transmissão de conhecimento, né? A forma de funcionamento, né? A forma que se funcionava as instituições escolares não institucionalizadas, né? Na perspectiva africana. Destacamos também a importância de oralidade nessa perspectiva. Segunda sessão é a fundação do PGC e a luta armada. Aqui nós fizemos um contexto, né? Analisamos o contexto que originou a fundação do partido liderado pelo Amílcar Cabral, que é PGC, e desdobramento da ação política e armada que resultou na independência da Guiné e Cabo Verde. E a terceira sessão denominamos Educação nas Zonas Libertadas. Aqui nós fizemos uma abordagem, né, da educação que se desenvolveu na zona libertada durante a luta pela independência, conhecido popularmente em Guiné como escola de mato, né? Escola das matas, né? A escola assumiu um papel fundamental nesse processo, né? A escola era baseada no princípio ideológico do PGC. Na terceira sessão ainda de segundo capítulo, denominamos professor militante. Aqui nós conseguimos fazer uma análise, né, para entender como que se constitui a identidade do professor durante aquele contexto de luta, não é? Esse conceito ele emergiu no contexto de luta pela independência, não é? Foi desenvolvido por Samora Mosé Machel. A Amílcar Cabral também falou do professor militante, não é? Como que esse professor atuava, não é? Ainda no segundo capítulo, ainda no segundo capítulo, último ponto do segundo capítulo, denominamos Política de Formação de Professores e Preparação de Quadros com sanção de bolsa de estudo no exterior. Aqui nós conseguimos trazer a discussão fundamentada na formação de quadros e preparação de quadros no exterior, não é? Depois da independência até anos 90. Analisamos informação sobre política de concessão de bolsa de estudos e a oportunidade também que tiveram naquele contexto, não é? No qual os guineenses eram enviados para poder formar no exterior, não é? E fizemos análise, trouxemos os dados, não é? de primeiros quadros que se formaram, não é? Nos países no qual Guiné-Bissau mantinha cooperação bilateral nos primeiros anos de independência, até período bem antes de independência, não é? Guiné-Bissau enviava os seus quadros, não é? Para formação no exterior, não é? Os alunos que estudavam nas escolas, na escola piloto, não é? Terminava estudo, não é? Era enviado para poder formar no exterior, com perspectiva de voltar e contribuir no processo de reconstrução nacional pós-independência. Então fizemos análise desse processo nesse capítulo.
Rapidamente apresento os capítulos que estão em construção, né? O terceiro capítulo que está em construção, ou seja, em desenvolvimento, denominamos expansão das escolas normais, pós-independência, organização e implementação dos cursos de formação de professores. Esses aqui são tópicos que farão parte do terceiro capítulo. E o quarto capítulo também denominamos algumas considerações sobre a formação de professores, aspecto teórico do problema do contexto guineense, né? Tem também tópicos, né? Ou seja, sessões que farão parte do quarto capítulo. E quinto é política pública de formação de professor no contexto de instabilidade política governamental. Tem também os tópicos, né, ou sessões que iremos desenvolver nesse quinto capítulo. E sexto capítulo é resultado de discussão de dados, né? Aqui pretendemos entrevistar o professor de Escola Normal Superior Chicoté e professores de Escola Normal 17 de Fevereiro e estudantes também para poder entender a partir de visão deles quais são os principais pontos de estrangulamentos que impedem construção e implementação das políticas públicas guineenses para a formação de professores a partir de visão deles. Mais ou menos esse é o trabalho, é o projeto em desenvolvimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado, agradeço à comissão organizadora da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica do Porto, em Portugal. Muito obrigado pela atenção, né? Desculpa por ter passado o tempo, né?